Ó, mês que vem tô em BH. Mês que vem tô morando em BH, então é de lá que eu vou dar boa noite para vocês, hein? Vamos começar a falar aqui um pouquinho de uns recadinhos que eu quero dar. Antes da gente falar do nosso assunto aqui, que eu acho que o pessoal tá ansioso, né? Seu Chico entrou, Arte D mandou para mim as amostrinhas hoje, a foto das amostras que ela fez dos gays. Eu fico tão orgulhosa, gente. Porque a gente prepara esse material com muito carinho, né? E aí, quando a gente vê que o pessoal se dedica, que se aplica, dá um gosto muito bom. Então é o seguinte, de Brasília, boa noite para a Ateliê Fiabia, né? Emirumi entrou também, oiê! Oi, boa noite! Boa noite! Gente, eu preciso revelar uma coisa para vocês. Eu preciso revelar agora que a gente está no começo dessa relação aqui, dessa troca. Eu sou uma pessoa boca suja e eu falo palavrão. Então, de vez em quando, pode assim, escapar um capi, é feio pra pobre, essas coisas desse tipo. Vocês não liguem, porque eu falo um pouco de palavrão. Eu vou aproveitar esse pi para também falar do nosso pi amigo que vai entrar no nosso assunto de hoje. 3 recadinhos. O primeiro, Joanes Moraes, tudo bem? Elita e ponto. Olha lá, tava fazendo os gays agora, legal! Luiz e Ateliê. Eu vou falar, gente, depois eu dou mais oi para todo mundo. Eu coloquei lá no nosso clube que tem gente que quer entrar no nosso clube e vai direto na nossa página, né? Eu não fico vetando ninguém, mas é que é legal primeiro ler a nossa proposta. A nossa proposta tá lá no meu canal Cel Toy Art, no meu perfil Cel Toy Art, né? Porque eu já tive problema com alguns seres humanos. Alguns seres humanos falaram assim, tô dentro, legal. Aí eu fui lá, mandei meu convite, olha aqui, seja bem-vindo, tal. E o ser humano de repente falou assim, mas que grupo é esse? Eu não pedi para me colocar em grupo nenhum. Ai, mas baixou a pernambucana arretada em mim. Eu digo, não venha arengar comigo não, gente, não venha. E aí eu falei, tudo bem, você não tá no grupo, então tá bom, eu te tiro. Tirei. Isso aconteceu com 2 ou 3 pessoas. Então, se vocês forem indicar alguém, fala para passar primeiro lá no Cel Toy Art, ver aquele lá nos destaques ao artesão, onde tem a descrição, tá? E aí, falando, tô dentro por lá, eu jogo aqui no nosso clube. Ele tá privado porque eu não quero que cresça muito, porque eu não vou saber lidar com tanta gente. Não é porque eu sou a dona da cocada, a rainha da cocada preta, não, tá? Segunda coisa, agradeço muito quem se aplicou na aulinha da primeira aulinha que a gente fez, a primeira live desse assunto. Eu sei que não é fácil para todo mundo, porque a matemática, para quem não pratica no dia a dia, quem não precisa praticar, ela fica lá morta, né? Então a gente vai desenterrando essas coisas aos poucos. Mas, para a alegria de vocês, para quem é de humanas, vai ter o seguinte, só tem 2 coisinhas que vocês vão usar muito aqui na nossa brincadeira, que é a regra de 3 e o cálculo de perímetro. O resto é um raciocínio lógico que eu vou colocando em exercícios para vocês. Quanto mais fizer, mais aprende. Eu preciso saber disso, Cel? Não, você não precisa saber disso, é óbvio que não, mas todo conhecimento é bom, né? Tudo que vem a mais, né, agregando pra gente é legal. E esse conhecimento que eu tô trazendo para vocês é para quem quer copiar um desenho que já existe. Então você quer um personagem legal de desenho, você quer o Pink e o Cérebro, você quer, sei lá, Mickey Mouse, e você quer fazer igualzinho como tá lá. Então se você seguir essa receitinha com essas continhas matemáticas, Fabi, então você segue aqui a minha receita de como fazer com esse pouquinho de matemática, que você vai ficar cada vez melhor. E outra coisa, você vai ficar cada vez mais rápido em fazer isso. Ah, Cel, mas meu negócio não é fazer receita, eu gosto de crochetar mesmo, de pegar as receitas e fazer. Ah, legal, mas às vezes você quer fazer um personagem que não tem. E você fala, putz, eu mesmo podia tentar fazer, né? Ou uma receita que já tem, mas não é tão legal. Ah, eu queria mudar essa cabeça, eu queria mudar qualquer parte lá, né? Fiz todas as continhas, linha minha. Joia! Perdeu a primeira aulinha, Mari, mas tá lá. Na bio da gente tem sempre a última live.
Essa aqui que eu tô fazendo hoje, a gente vai entrar amanhã ou depois, eu jogo lá como a última, tá? Então no post de cada live vai ter o link. Tá no não listado no YouTube porque é só do nosso grupo, tá bom? Então essa coisinha da matemática é simples. Vamos treinando, vai ser repetitivo. Então uma hora vai entrar, nem que seja por osmose, tá bom? Para quem fica um pouco assustado, entra nem que seja por osmose. Aula passada, vamos fazer uma recapitulação aqui. Ah, não, mais um assuntinho que eu esqueci de falar. Tá aparecendo aos pouquinhos, que eu tô achando muito legal. Tá aparecendo o pessoal que não consegue atender um determinado cliente, uma determinada encomenda, e tá me contatando, eu não consigo atender essa pessoa, porque o frete não compensa, ou talvez é uma encomenda muito grande, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu queria passar para alguém da região dele. Tá acontecendo isso, e isso é o que eu mais queria que acontecesse no nosso grupo. Essa semana apareceu um mascote para eu fazer. E assim, era uma dona de uma companhia de roupas americana, queria que eu fizesse um mascote, ela queria alguns exemplares desse mascote. Eu ia criar a receita e ia selecionar algumas artesãs do nosso clube para fazer um mutirão e atender esse cliente. Não fechou o negócio, mas é uma coisa que pode aparecer. Então, ó, capricha aí nos trabalhos de vocês, porque isso é um tipo de coisa que também pode aparecer e eu fico muito feliz de vocês dividirem isso. Muito, 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 muito. Porque a ideia aqui é essa, beleza? Tá, recapitulando agora de verdade, porque o nosso tempo aqui é contado, eu vou até clicar nesse ao vivo aqui para ficar medindo o tempo certinho. Ah, era o mascote... Ah, Bubu. Ô, Bubu, você fica perguntando aqui? Bubu é meu filho. Ó, é o seguinte, a gente viu de esboço e proporção, a primeira parte, a gente viu a ideia do gauge, que é uma amostra de referência para ajudar a gente a já calcular a quantidade de pontos, medidas e também a calcular o quanto de linha se gasta, consequentemente, o quanto se cobra num trabalho. A gente aprendeu que com essas continhas de regra de 3, né, de razão e proporção, a gente também consegue passar um desenho em 2D para o nosso produto em 3D, que é o nosso boneco, certo? Tá todo mundo me ouvindo? Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? E depois disso, a gente passou uns exercícios, gauge em produção, legal! Isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês, não só aqui na nossa aulinha, mas para vocês vão ver como isso agiliza a vida, agiliza muito. Tá ouvindo, né? Então tá bom. O que eu estava dizendo? Então hoje a gente começa essa segunda parte, tá bom? A segunda parte, eu mandei o material hoje, porque eu consegui só terminar hoje, mas eu já tinha adiantado mais ou menos o tema, como é que ia ser, e também nem adianta adiantar muito, porque é meio que na hora que a gente vê como é que rola, né? Então, a primeira coisa, eu vou ter que olhar a minha colinha aqui para eu poder não perder a sequência, tá bom? A primeira coisa na figura que vocês viram do post que eu coloquei sobre o assunto de hoje é que a gente tem que entender primeiro, relembrar de geometria só um tiquinho. As figuras planas, geométricas planas, que todo mundo conhece, que é o círculo, é o quadrado, é o triângulo, é o hexágono e por aí vai. Eu até coloquei aqui, vou colocar aqui de novo. Dá só um instantinho, gente, que eu tenho que me conectar também para poder assistir aqui a live, mas eu não estou conseguindo, acho que eu não vou conseguir não. Deixa para lá. Eu quero saber se vocês conseguem enxergar, apesar de que hoje vai estar invertido, tá? As figuras a gente já sabe que vai estar, mas quando eu for levar para o YouTube, eu coloco o contrário, tá? Vocês vão ver que dá para colocar o contrário. A Agnes está aí, tudo bem, Agnes? Ó, as figuras geométricas planas a gente lembra bem que são círculo, triângulo, quadrado, hexágono, aí tem pentágono, o pentágono faz parte dos poliedros e que vira poliedro depois, quando vira sólido geométrico, e todos esses aqui evoluem para sólido geométrico, né? Ele passa de ser uma figura plana para ser uma figura tridimensional. A gente usa as figuras tridimensionais o tempo todo nos nossos bonecos. Então você tem um desenho em 2D e você quer passar ele para 3D. É essa a ideia geral do que a gente está estudando aqui hoje, tá? A aula passada e hoje. E dessas figuras,
a mais importante para nossa arte de bonecar, a figura mais importante, a mais expressiva, aqui entra em absolutamente tudo, é o círculo. Por quê? Porque o círculo, quando ele evolui para uma figura tridimensional, ele evolui para várias figuras tridimensionais. Ele evolui primeiro para a esfera, e essa esfera, para que a gente usa? Para uma penca de coisa. Para fazer bola, para fazer cabeça do nosso boneco, para fazer tudo que tiver essa forma circular. Ele evolui para um cilindro vira braço, vira tronco de corpo, vira uma porção de coisas também. Ele evolui para um cone, evolui também para um tronco de cone. Tronco de cone é uma figura seccionada, tá? É um cone seccionado. Bom, e a gente, quando está estudando essa história das figuras geométricas, sejam 2D ou 3D, a gente precisa calcular uma coisa que é a mais importante aqui para o nosso trabalho, que é o perímetro do círculo. E eu vou tentar fazer isso, mostrar para vocês da forma mais didática, para que ninguém se frustre. E mesmo que se frustre, não desiste, porque com o tempo você vai pegando, tá? Vai pegando e você vai ficar muito feliz quando você entender, no final das contas. O perímetro do círculo, que eu pedi para vocês pesquisarem, não sei se todo mundo pesquisou, mas o perímetro do círculo é 2 vezes π vezes o r. O que é o perímetro? O perímetro é a medida dos lados. Por exemplo, num quadrado, a soma dos 4 lados dele, aquela distância, é o perímetro do quadrado. O perímetro do círculo é você pegar um círculo, é como se você pegasse ele na pontinha, abrisse ele e de ponta a ponta é a medida desse perímetro, tá bom? Você é de humanas, mas você vai entender também, Joares, senão não se frustre. Então, o perímetro do círculo é como se você abrisse o círculo, a cordinha dele esticasse, é a distância daquilo ali, tá? E a gente viu aqui que a formulinha para você saber essa distância é 2πr, ou simplificando, o π vezes o d. O que é o d? O d é o diâmetro, o r era o raio, né? 2 raios é igual ao diâmetro, então a gente simplificou, chamou esses 2 raios de diâmetro. O π é uma medida, é uma taxinha, que o valor dela é 3,14, 15, 9, blá, 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 infinitos números, e a gente usa principalmente os 4 dígitos depois da vírgula, 3,1416, são esses. Tem gente que já arredonda para 3,14, eu gosto de usar o 3,1416. E o π, lá no tempo de Aristóteles, descobriram que era o perímetro, que é essa distância do círculo, dividido pelo diâmetro, sempre dava esse número. Então, ele virou uma regra geral para calcular perímetro de círculo, beleza? Aí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, um círculo com o diâmetro de 7 centímetros. Vamos olhar aqui, ó. O diâmetro é dessa pontinha, dessa curvinha, na verdade, atravessando até outra curvinha, nós temos 7 centímetros. E calculei aqui, deixei mais ou menos um cálculo, espero que vocês consigam enxergar. O π vezes o diâmetro, que é 3,1416, vezes o diâmetro, que é 7, vai dar 22 centímetros. Até aqui, nada de novidade, nada de interessante, e a gente tem que seguir adiante para entender quando é que começa a ficar interessante. Ó, tá travando, gente, mas eu vou continuar porque depois a gravação fica... A gente viu pela experiência do vídeo anterior que na gravação fica legal. Qualquer coisa vocês veem novamente, tá bom? Não deu nó, não. A gente só tá calculando o perímetro do círculo. Entendeu? Abre um círculo, vira uma linha reta. De ponta a ponta, chama-se perímetro. É essa medida. Não, é interessante, mas a gente vai mais interessante ainda. Aí, eu coloquei uma outra coisa aqui, um outro desenho, que seria um trapézio, que é essa figura aqui, ó. Visto em 2D, é um trapézio. Se você evoluir para uma forma redonda, admitir que essa base é um círculo e que esse topo também é um círculo, ele vai virar uma espécie de cúpula de abajur, né? Que é o famoso tronco de cone, tá bom? Eu coloquei ele em 2D e coloquei que ele tem 7 centímetros no lado B, 10 centímetros no lado A. E a altura dele, que a gente vê pelo centro, tá bom? É 5 centímetros. Aí você fala, poxa, Selma, mas quando é que eu vou encontrar uma figura dessa?
Você está fazendo um corpo de uma boneca e a parte dela do quadril faz esse movimento, esse desenho de um trapézio, tá bom? Lado menor em cima, abre, fecha. Você está vendo em 2D no seu papelzinho, né? Você está vendo impresso em 2D. E você quer transformar isso em 3D. E você quer que saia na medida certinha. Você viu que em 2D, aqui tem 10 centímetros. Então, esse 10 centímetros é o diâmetro de baixo. O lado A já dá para você calcular com a fórmula que a gente colocou lá, ó. Π vezes o diâmetro. Π, que é 3,1416, vezes o diâmetro, que é 10. Você já tem essa distância inteira. Tá vendo? Esse círculo inteiro. A mesma coisa para o lado B. Você tem o diâmetro, que é 7 centímetros. Substitui na nossa fórmula aqui. Opa, vou mais para cá. Vezes o π, dá 22 centímetros o perímetro desse círculo, ó, do lado de cima. E se você pegasse esses centímetros e transformasse em pontos? Certo? Se você transformasse isso em pontos, a sua vida estava resolvida, a sua vida bonequeira, não é? Então, a gente passar para a próxima parte do nosso material aqui. Você vai transformar em centímetros em pontos e carreiras, certo? Aqui vai entrar o material que a gente viu na primeira parte desse nosso assunto, na live anterior, que é a amostrinha gauge. E eu vou dar uma pequena revisada aqui. Quem não viu a primeira parte, eu vou dar uma revisada rápida, mas é legal ver a primeira parte, tá bom? O gauge, gente, é uma amostra de referência. Você vê muito em receita americana. O gauge é uma medida que é um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm. Na verdade, é 1 polegada por 1 polegada, que é mais ou menos essa medida, 2,54 por 2,54. Esse é o gauge. Se o cara te fala que o gauge dele tem 8 pontos de largura por 7 carreiras de altura e você for fazer uma manta, você vai saber que se você fizer um quadradinho com a tua linha e com a tua agulha, um quadradinho de 2,5 por 2,5 e couber nele 8 pontos de largura por 7 carreiras de altura, você vai ter uma manta do tamanho da dele. Você está seguindo a mesma referência dele, tá bom? Aí você também, se o cara te informa o tex, fica ainda melhor, e a agulha. Mas se ele não te informar isso, você acaba descobrindo sozinha. Se você fizer um conjunto de amostras, como eu mostrei na primeira live, isso vai facilitar ainda mais sua vida. Agora a gente vai fazer essa brincadeira, que é aproveitar essa amostra, que é o gauge, para pegar os nossos centímetros e transformar em pontos. Pontos em A. A é aquela medida debaixo do trapézio, da cúpula do abajur, né? A gente descobriu que lá é 31,4. Aí você faz uma regrinha de 3. Se na minha amostrinha eu tenho, para cada 2,5, eu tenho 8 pontos, no meu perímetro de 31,4, quanto eu terei na medida A? Em pontos, porque você está transformando em pontos, tá bom? Você faz aqui a continha, regrinha de 3, você descobre que nessa medida você vai ter 100 pontos. Então, na hora que você for fazer lá o quadril da bonequinha, lembra que era um trapézio? Parte menor é a cintura, parte maior é o quadril. Quando você for fazer a parte de baixo do trapézio da sua bonequinha, você fez essa conversão, você sabe que eles vão precisar de 100 pontos, certo? Você já sabe a medida que vai ter ali. Pontos em B, a mesma história. Em B é o lado menor do trapézio, o lado de cima. Você vem com a mesma regrinha, 2,5 do seu gauge por 8 pontos. Se 2,5 dá 8 pontos, em 22 centímetros, qual a medida que eu vou ter em B? Regrinha de 3, você chegou à conclusão que você vai ter 70 pontos. Então, você vai ter 70 pontos na cinturinha da sua boneca e 100 pontos no quadril dela. Tudo bem até aqui, gente? O caderno aparece o contrário mesmo, mas na hora que eu passar para o YouTube, o vídeo, eu passo o contrário, tá, gente? Isso é live. Como a gente falou das outras vezes, live tem um monte de restrição, né? Eu poderia virar o celular e não ficar assim, mas aí eu não consigo ler as coisas que vocês estão escrevendo aqui, tá bom? Bom, aí você fala, e como é que eu transformo a medida de centímetros em carreiras? A gente viu aqui, transformou centímetros em pontos, deixa eu trazer mais para cá.
E agora centímetros em carreiras. Aqui na nossa amostrinha de 2,5, a gente já tem essa informação de que 2,5 centímetros eu tenho 7 carreiras. Lembrando que estamos trabalhando com fio, com esse tex de 370 e com uma agulha de 2,5. Vai estar sempre essa medida, tá, gente? Em 2,5 por 2,5 vai ser 8 pontos por 7 carreiras. Aí você vem com a mesma formuleta aqui embaixo. Se na altura da minha amostra de 2,5 tem 7 carreiras, numa altura de 5 terá quanto? Aqui tá fácil, né? 5 é o dobro de 2,5, eu vou ter o dobro de carreiras. Logo, eu terei 14 carreiras. Tô falando rápido e eu sei, mas o tempo é curto, então dá para vocês reverem depois. Eu vou gravar, porque eu aprendi a gravar, tá? Toscona aqui aprendeu a gravar. Então, vai ficar lá para vocês. Tá bom, então a gente pegou e fez uma saia, fez a cinturinha lá da bonequinha e o quadril da bonequinha. Já sabe a quantidade de pontos que tem, já sabe a altura que vai ter. Isso aí facilita na hora de escrever a receita e tal. Agora, eu quero saber como é que eu lido com as diminuições ou aumentos dessa peça. Se você descer, você está aumentando. Se você subir, você está diminuindo, concorda? Da cintura para o quadril, você aumenta. Do quadril para a cintura, você diminui. Eu coloquei a figurinha aqui. Tá ao contrário, eu sei, mas vocês vão ver isso repetido lá no YouTube. A gente descobriu 70 pontos em cima, tem 100 pontos embaixo e tem 14 carreiras de altura. Como é que você calcula agora as diminuições? Como é que vão ser as diminuições, né? Porque você vai ter entre a primeira carreira e a última, você vai ter 14 carreiras. Lembrando que a primeira carreira você não diminui. Então, se você começou de baixo, por exemplo, que são 100 pontos, você vai fazer primeiro 100 pontos. Aí, a partir da segunda carreira que você vai começar a diminuir, tá bom? Para você calcular essa diferença, você tem que pegar o número de pontos da carreira final menos o número de pontos da carreira inicial. Isso está lá no material que eu mandei, que eu coloquei no post hoje. Eu acho que dá para enxergar, tá bom? Então dá para acompanhar depois até com mais calma o vídeo e ver por ali, tá bom? Você pega os números de pontos da carreira final, menos a inicial, que é a diferença entre A e B, e você sabe que você vai ter 30 diminuições, da primeira até a última carreira, vai ter que acontecer 30 diminuições, se for de baixo para cima, né? Você pega essa diferença, que a gente descobriu que 100 menos 70 é 30, e divide pelo número de carreiras H, que você já tem também, que você já descobriu, que já estava escrito aqui. Aí você fala, esse número 30 dividido por 13. Mas, pô, Selma, tá escrito 14 ali. Tá 14 porque a primeira a gente não diminui. Você escreve 100, você faz 100 pontos e depois você começa a diminuir. Então, se você vai começar a diminuir a partir da segunda carreira, você vai ter 13 carreiras para trabalhar diminuições, tá? Aí você coloca lá, 30 dividido por 13, a gente chegou à conclusão que por carreira vai dar mais ou menos 2,3 diminuições. Mais 2,3 diminuições, gente, como é que funciona isso? Não funciona. Não funciona. Ou você faz um pouco diferente, começa com 100 e termina com, eu acredito que vai dar 74 no final, né? O número de pontos. Começou com 100 pontos. Se você diminuir 2 por carreira, vai ser 100 menos 26. Você vai começar com 100 pontos e terminar com 74. Aí vai estar um pouquinho diferente do seu desenho, mas ainda dá para ficar bom. Ou você distribui um número de diminuições para que caiba esses 30 diminuições nessas 13 carreiras. Como é que eu coloquei lá? Ó? Eu coloquei assim, 26 diminuições, você vai ter 2 diminuições nessas 13 carreiras. Mas vai sobrar 4 pontos que você precisa distribuir por ali. Se você quiser fazer exatamente, sim, na pinta, né? Super na pinta. Como é que você faz essas diminuições? Eu fiz assim, a carreira primeira, que tem 100 pontos, a gente não diminui. A segunda, eu ponho 3 diminuições nas outras 2. Depois eu ponho 3 de novo nas outras 2. A cada 3 carreiras, eu coloco uma diminuição a mais. Tá vendo aqui?
tá ao contrário o vídeo, mas depois vai ficar gravado, vocês assistam de novo. Eu só quero que vocês degustem as ideias comigo conversando agora e para eu também não ficar falando sozinha aqui, tá bom? Muito legal saber que tem seres humanos aí do outro lado ouvindo todo esse blá 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 aqui. Beleza. A gente descobriu como é que distribui diminuições ou aumentos, dependendo para que lado que você está indo, né? Se você está indo do quadril para a cintura ou da cintura para o quadril. E descobriu como é que calcula e como é que distribui pelas carreiras. Na sequência, eu coloquei um desenho de estudo. E eu coloquei um balão, que foi aquele balão do post que eu pedi para vocês dizerem se esse balão fosse tridimensional, que figuras você veria. Algumas pessoas falaram no cestinho aqui que seria cubo. E não está errado, tá, gente? Tá certo também se fosse cubo. Mas como a gente está trabalhando com principalmente círculos, para poder estudar essas propriedades do círculo, então eu prefiro um cestinho mesmo, para a gente transformar ele num cilindro. Então, eu pedi para vocês verem, as pessoas colocaram, eu estou vendo aqui uma esfera, que é o próprio balão em si, eu estou vendo um cone não, desculpe, um trapézio, né, ou um cone, pode ser, e estou vendo um cilindro ou cubo, certo? Tá tudo certo, tá? Eu peguei esse balão e medi ele na figura, imprimi e medi do tamanho que estava na minha impressão. E nele, eu constatei essas seguintes medidas. A altura dele total, que se vocês lembrarem na primeira live, eu chamo de medida M, que é a medida mestra, a altura dele, que é 12. O diâmetro do meu balão eu marquei, o B é 8. A boca do balão eu marquei é 3. A altura aqui desse meu cone, aqui ainda não é um cone, né? É um trapézio, é 2,2. E a altura do meu cesto, 1,5 pela largura, que é o diâmetro, 2,4. Anotei tudo aqui do lado, tá? E o que eu fiz? Tudo que era circular, no caso da esfera, do trapézio na parte de cima e da cestinha aqui, tudo que era circular, eu calculei o perímetro. Como a gente já viu, tendo o diâmetro, multiplicando pelo π, aquele númerozinho mágico, a gente tem o perímetro. Eu reproduzi esse desenho aqui embaixo, sem os valores, tá? Coloquei só a altura de referência. E pedi para que vocês calculassem as outras medidas. Isso vocês vão fazer depois, porque eu só joguei hoje, né? Lá, sacanagem. A Rô tá atrasada, tá mesmo, viu, Rô? Mas vai ficar gravado, não tem problema não. Ah, olha lá, a Thalinha tá dizendo que balão é coraçãozinho porque é a marca dela. E foi ela que me deu esse insight de usar um balão pra gente trabalhar aqui. Então, deixei aqui para vocês calcularem as medidas aqui, B, C, D, E, F, com o que a gente viu anteriormente, vai dar para calcular isso. Aí também deixei para vocês calcularem os perímetros, né, daqui. Coloquei aqui o exercício, também com o que a gente já viu até agora, vocês vão ter que transformar em pontos a medida B, C e D, olha lá no balão, transformar em carreiras a medida A, E e F, e distribuir as diminuições ou aumentos, não sei para que lado que vocês vão crescer ou crescer ou diminuir, entre a boca do balão e a boca do cesto. Aí eu coloquei mais ou menos as formulinhas aqui para ajudar e digo para vocês, posso garantir com certeza, uma vez que você memorizou isso, toda vez que você for produzir um boneco, ou qualquer, não só um boneco, um carrinho, um balão, for reproduzir, vai ficar cada vez mais rápido na hora de você reproduzir em receita. Você não precisa ficar pegando uma receita que você não gosta e não conseguir mudar. Agora você vai poder mudar. Então você pegou lá, putz, tem essa receita aqui gratuita e eu queria, não quero essa cabeça assim, ou eu não quero esse corpinho assim, eu quero fazer um pouco diferente. Então você vai refazer um desenho em 2D, tirar essas medidas e fazer esses calculinhos. Não são cálculos difíceis não, gente, tá bem difícil. Para transformar em carreira. Ah, linha minha, eu fiquei na dúvida de saber a altura certa para transformar em carreira. Vamos rever isso aí? Vamos, porque eu sabia que isso ia dar problema mesmo, que ia dar dúvida, né?
é natural. Vamos voltar aqui. Como é que a gente transforma em carreira? Porque em pontos a gente descobriu que era só pegar a medida do perímetro, né? E fazer uma transformação aqui com regrinha de 3 do nossa amostrinha de fio. Eu vou lembrar aqui, ó, relembrar aqui desde o começo, tá, gente? Você fala assim: eu vou fazer um boneco com o fio balloon, tá? Vou fazer um boneco com o fio balloon e eu quero saber que tamanho que ele vai ficar. Já tenho uma ideia do tamanho que ele vai ficar. Ou eu já quero que ele fique com 20 centímetros de altura e por isso eu vou fazer uma amostrinha, que é o gauge, para me orientar do começo ao fim. Você pega seu fio balloon, a sua agulha de 2,5, 3, faz essa amostrinha de 2,5 por 2,5 e conta quanto deu na largura em pontos e quanto deu na altura em carreiras. Anota lá. Aí você fala assim, tá, agora eu vou fazer a sainha da minha boneca, tá? Ou a cintura com o quadril, como eu exemplifiquei agora atrás. Eu não sei se a receita passa a ser sua, tá falando da Atelier Fiabia. Se você for comercializar, se você mudar exatamente tudo, ela é sua. Se você adaptar, eu já não sei. Eu crio receitas e eu não me importo que as pessoas se inspirem. Sou eu, tá? Eu não me importo que as pessoas se inspirem numa receita minha e façam modificação. Eu gosto que mencione que eu fiz a original, tá? Eu não me importo que adaptar nada disso. Não tem esse estrelismo todo, não. Mas há quem se incomode. Então, eu não posso responder se a receita passa a tua. A não ser que você mude ela 100%. Esses dias eu peguei, acho que vocês viram no Céu Toyate, eu peguei uma receita de ursinhos carinhosos que uma artesã pediu para eu traduzir, eu achei a receita meio ruinzinha. Eu falei, cara, e se eu fizesse uma receita dessa minha? Aí fui lá, do zero. Desenhei meu ursinho e fiz minha receita. Aquela receita é minha, do começo ao fim. Se eu adaptasse a receita da pessoa que fez, mesmo sendo um vídeo gratuito, que eu nem sei se é gratuito, de repente a pessoa pegou uma receita lá paga e foi lá e fez um vídeo, eu não sei, tá? Mas tá lá para todo mundo ver. Então, se ela adaptar uma parte ou outra, eu não sei como é que funciona. Tem uma pessoa no nosso grupo que é especializada em propriedade intelectual, né? Direito digital, e eu não lembro agora quem é, mas eu vou chamar ela, convidá-la, se ela puder, para fazer uma live, um bate-papo, um bate-bola comigo aqui e a gente falar sobre isso num outro momento. De todo modo, você pegou lá o seu fio balloon, voltamos aqui porque a gente só tem mais 15, 20 minutinhos. Você pegou o seu fio balloon, fez a sua amostrinha, que você descobriu que tem 8 pontos por 7 carreiras, com agulha 3 centímetros e 3 milímetros e o fio com tex, que eu não lembro agora, que é o tex do balloon. E você fala, vou transformar a sainha da minha boneca em pontos. Aí você sabe que a medida mais larga da sua sainha tem 31 centímetros,4. E na sua amostrinha tem 2,5. No seu 2,5 cabem 8 pontos. No seu 31,4 caberão quantos pontos? Faz a regrinha de 3 aqui, que é a multiplicação cruzada, você vai ter o número de pontos em A. Agora eu quero saber a medida da cinturinha da minha sainha de boneca, tá? Ou da cinturinha. É o pontos em B. Você parte do mesmo raciocínio. Em 2,5 cabe 8 pontos e 22 caberão quantos pontos, né? Faz a regrinha de 3, que é multiplicação cruzada, e você vai ter 70 pontos em B. Agora a pergunta que me fizeram agora há pouco. Como que é centímetros em carreiras? A carreiras em H, a gente sabe lá que na minha amostrinha de 2,5, cabem 7 carreiras. Na minha amostrinha de 2,5, cabem 7 carreiras. Na minha medida lá, eu também já tinha calculado que a minha altura tinha uns 5 centímetros. Voltando aqui para lembrar como é que eu calculei esses 5 centímetros, talvez a dúvida resida aí. Eu não calculei, eu já tinha medido. Eu tenho 5 centímetros, tá? Aí, para calcular a altura, eu volto aqui. Se na minha amostrinha de 2,5 cabem 7 carreiras, no meus 5 centímetros, é o dobro de 2,5. Eu não preciso nem fazer a regrinha de 3, né? Mas vamos fazer a regrinha de 3. Multiplicação cruzada, a minha altura eu descobri que são 14 carreiras. E quando você vai calcular aqui diminuições e aumentos,
você tem que lembrar que dessas 14 carreiras, como você está partindo de uma saia que tem cintura e quadril, ou o corpinho de uma boneca, da cintura para o quadril, você sabe que a primeira carreira você mantém a pontuação inicial, o número de pontos inicial, você não diminui, é claro, né? A partir da segunda que você começa a fazer as diminuições. Então, você não vai colocar na sua conta 14 carreiras, como você tinha visto. Você colocar 13 carreiras, a primeira você não conta. Então, na fórmula que eu coloquei aqui, você vai dividir a diferença de pontos do começo para o fim, o maior menos o menor, dividido por essas carreiras, essa quantidade de carreiras menos a primeira, tá bom? Aí você vai saber quantas diminuições por carreira você vai ter. Aqui no nosso cálculo ficou 2,3 diminuições, isso não existe. Então, a gente arredonda para 2. Mas se eu colocar 2 diminuições por carreira, da segunda até a última, eu vou ter só 26 diminuições. E são 30 que eu tenho que fazer, sobram 4. Essas 4 eu distribuí ao longo das carreiras. Aqui, a cada 3 carreiras, eu coloquei uma diminuição a mais. Então, ficou 3 diminuições, 2, 2. 3 diminuições, 2, 2. E vocês vão ver aqui, que eu coloquei aqui na prática, como é que ficou isso, tá bom? Aí, você mediu 5 centímetros, mas e no balão não tem altura? No balão você não tem altura, mas você tem a medida total. No balão aqui, ó, ou você faz... aqui não vai dar para calcular aqui esse 12 menos 2,2, olha lá. Você não vai dar para calcular porque, na verdade, você não pode usar a medida desse círculo aqui, ó. Porque a boca do balão, ela termina aqui e não na pontinha de baixo, nesse quadrante aqui embaixo. Mas o que você vai fazer aqui? É a linha minha que está perguntando, né? Linha minha, na primeira live, que eu não sei se você assistiu, eu ensinei como é que era a questão de proporção. E eu vou dar um revival aqui para clarear. Quando você divide o número da sua referência, que é 12, é a medida mestra, pela outra medida da medida convertida, 12 dividido por 7, você vai ter uma taxa. E essa taxa você vai usar ela para todas as outras medidas. 12,2, 12 dividido por 7, eu vou fazer esse cálculo aqui rapidinho, que eu também não sou essa expert, não. 12,7. 12 dividido por 7. 12 dividido por 7 vai dar 1,71, tá bom? Então, a sua taxa de conversão, assistiu, né? Legal. A sua taxa de conversão é 1,71. Essa sua taxinha vai virar um multiplicador para todas as outras medidas, tá? Ou o contrário, no caso aqui, como você está transformando a medida maior na menor, você dividir o 7 pelo 12. A sua taxa de conversão vai ser 7 dividido por 12. Vai ser 0,58. 7 representa 0,58 de 12. Esse número aqui, que você ainda não sabe, vai ser 0,58 de 3. Esse número aqui do diâmetro vai ser 0,58 vezes 8. Essa altura que você não está sabendo vai ser 0,58 vezes 2,2. Entendeu? Essa sua taxinha de conversão vai ser o seu guia. Uma vez que você descobre essa taxa de conversão, ela vai te ajudar a montar aquela tabelinha. Então, é assim, se você vai passar um desenho grande para um desenho pequeno, você tem todas as medidas do desenho grande. Você vai pegar o pequenininho e dividir pelo grande. Vai virar a sua taxa de conversão, porque o pequenininho que é o mandante, tá? Agora, se você, ao contrário, você tem um desenho pequeno e quer fazer um boneco grande, você pega as medidas do grande e divide pelo pequeno. Você vai ter outra taxa de conversão que vai te dar todas as outras medidas. Dá para entender? Nem eu tô entendendo mais, gente. Mas eu acho que dá para entender. Depois eu vou ver o vídeo e vou saber se dá para entender mesmo, tá? De todo modo, eu tiro dúvida. A gente pode fazer mais uma live para mais dúvidas. Não vai dar para terminar a parte de receitas hoje. Eu tô vendo que já está terminando aqui. São 50 minutos, como eu disse, não são 60, é uma mentira descarada, tá? E a gente viu hoje como transformar em pontos e carreiras, que é a coisa mais importante. E eu deixei o exercício para vocês de fazer isso com o balão, tá? E o balão, como ele tem 3 figuras
bem emblemáticas para a gente trabalhar, é por onde a gente vai começar. Se vocês quiserem, a gente pega um outro desenho um pouquinho mais complexo mais para frente, pouca coisa, e faz de novo essa taxa de conversão. E aí a gente vai crochetar isso. A gente faz aquele caul, né? Crochê along. A gente faz um caul e crocheta junto um novo desenho. Eu pego uma coisa um pouquinho mais complicada que isso, pouca coisa, só para a gente exercitar um pouco mais o cérebro e as mãos, e a gente crocheta junto e vai tirando essa dúvida. A prática vai levar à perfeição e à velocidade. Então, se você pegar isso agora, eu vou ficar tão feliz de ver vocês exercitando isso, mas tão feliz. Se vocês pegarem isso, vocês vão falar no futuro, caceta, como isso ajudou, meu. E vai ser muito legal. No nosso próximo encontro, eu coloquei lá um post que no dia 3 de julho vai ter uma amigaça, broda minha de infância. Eu bati aqui, acho que deve ter feito tum-tum aí para vocês. Vai ter uma amigaça minha, é super expert em acupuntura. Ela tem a minha idade, ela faz acupuntura desde os 16 anos, então assim, ela é super formada em fisioterapia e ela vai dar várias dicas legais aqui pra gente sobre postura, sobre tratamento, prevenção pra postura da gente que vive nesse mundo aí de lascar a coluna, lascar os dedos, lascar tudo, né? Então, ela vai estar aí, dia 3. Depois eu tenho uma outra pessoa que eu vou convidar, que eu ainda não coloquei, que é especialista em branding, em gestão de marca. Então, para você que está montando sua lojinha, que está querendo criar um logo e está querendo entender como é que isso agrega valor, como é que você faz o tal, vai ter uma pessoa falando disso também numa live aqui no Bate-Bola comigo. Ainda não tem data. Por que eu estou falando dessas pessoas? Porque em julho eu não vou fazer live, sozinha, eu não vou ter tempo de preparar material. Em julho vão ser essas pessoas, 1 ou 2 lives. Aí eu volto em agosto, toda força, e já, se Deus quiser, eu volto com a Mônica pronta, tá bom, gente? Prometo que me esforçarei. Legal, Joanes, muito legal. Vamos fazer o balão, isso! Então, eu vou voltar depois em agosto com lives também, pra gente ir trocando mais informação, mais ideias. Eu vou pedir para quem tiver outras profissões que podem ajudar a gente aqui, que possam se habilitar para trazer informação, que ajudem a gente aqui. Eu prometi na primeira live lá atrás, que não ficou gravada, que eu ia trazer tabela de precificação. Não vou, porque tem o aplicativo de precificação da Scopel e tem um outro também muito legal, que é o Artworth, que eu vou trazer os dois e vou mostrar as diferenças para isso ajudar vocês no dia a dia também. A questão de frete, uma porção de coisas que a gente pode jogar nesse mesmo assunto, tá? Os sistemas de pagamento, tudo isso. Ah lá, a Fabi falou que pode também, pode contar comigo. Fabi, você vai. Eu tô até pensando, depois eu te conto em off, uma outra coisa que você vai estar comigo, tá? Olha só, na próxima, não vai dar para ser agora, a gente vai escrever a receita desse balão. Se vocês quiserem, eu escrevo a receita e vocês estudam em cima da minha receita escrita. Eu até já tenho ela escrita aqui, mas não vai dar para entrar nesse assunto hoje, tá bom? É nós que heróis, isso aí. Obrigado, sucesso na mudança. Gente, obrigado novamente. Muito obrigada. Vocês não têm noção da alegria que eu tô de trabalhar com essas coisas. Me emociona mesmo, porque há muito tempo eu tô procurando isso, uma forma de ajudar, né? Com o que eu sei, com o que eu posso. E isso está me realizando, tá? Então é um pouco egoísta até, né, de falar, mas tá me realizando mesmo. Alguém perguntou do floquinho, foi a Luli, não sei. O floquinho vai entrar também. O floquinho é uma boa receita pra gente trabalhar. Beleza, vai ser o floquinho de cebolinha. E continuando aqui os agradecimentos, obrigada. A gente vai se ver de novo. E eu continuo lá no clube pra gente ir trocando ideia e tal. E vamos nessa aí, que é bom dessa, né, gente? Cola na grade, na minha sombra, e a gente vai, olha lá, juntos e Shallow Now, isso aí. Isso é muito tosco. Pessoal, beijão. Eu vou encerrar, senão esse treco aqui vai me cortar bem no meio do assunto. Pra todo mundo.